Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores mistérios de um universo que já é, assim, cheio de segredos: o mundo dos vampiros. A nossa fonte é uma transcrição detalhada de uma palestra que se propõe a desvendar uma seita tão secreta, mas tão reclusa que o próprio nome dela já diz tudo, né? Significa os desconhecidos, os Inquani. E a promessa que eles fazem é enorme. Imagina só, um grupo de vampiros muito antigos que diz ter superado a política pequena, a guerra sem fim entre as facções. Eles se colocam como filósofos, sabe? Observadores que buscam a iluminação, um tipo de redenção. Exato. E a nossa missão aqui é justamente essa: confrontar essa imagem oficial com os fatos que a fonte traz pra gente. Vamos investigar se os Inconus são mesmo esses monges imortais em busca de sabedoria ou se essa fachada toda esconde uma coisa bem mais sinistra. É uma análise sobre poder, sobre sigilo, e como a gente vai ver, é uma dose bem grande de hipocrisia. Com certeza. Porque quando uma organização se coloca como guardiã da moral, da observação imparcial. Mas o rastro dela na história é de manipulação, de destruição. A gente tem que perguntar, quem são eles de verdade e o que eles querem, afinal? Ok, vamos começar a desembrulhar isso. A ideia principal, assim, o pilar da filosofia Inkono, é a não intervenção na jihad. E só para dar um contexto, o jihad é o termo para essa guerra sombria, eterna, entre as grandes seitas de vampiros. Isso. De um lado, a Camarilla, a tal aristocracia que prega discrição, o controle pela máscara. Do outro, o Sabá, seus rivais fanáticos que se veem como predadores no topo da cadeia. E ainda tem os anarquistas, que correm por fora, que não querem saber de mestre nenhum. E aí, no meio desse caos todo, aparecem os Inconnu dizendo: olha, isso tudo é uma distração, nós estamos acima disso. Eles se veem como uma seita de conhecimento, de filosofia, buscando um caminho para se livrar da maldição, um estado que eles chamam de Golconda. Parece bem nobre, né, olhando assim de primeira. Buscar a redenção, se livrar da besta interior que todo vampiro tem. Só que a fonte já joga na mesa uma dualidade bem perturbadora aqui. O que significa, de fato, atingir Golconda? E essa é a primeira grande questão. É se tornar um santo, redimido, livre da sede de sangue, da maldição? Ou é se tornar o predador perfeito? Exatamente. Pensa só. Um ser com todos os poderes de um vampiro ancião, mas sem as fraquezas emocionais, sem a fúria da besta, sem a culpa. Frio, calculista, eficiente como um tubarão. Essa busca por iluminação pode ser só uma desculpa para o egoísmo mais extremo. Tudo bem, acima da política, filósofos em busca de iluminação, é um discurso bonito, né? Mas quando a gente olha a história deles que a fonte apresenta, essa fachada começa, desmoronar de um jeito espetacular. Parece que a não intervenção deles tem umas letras miúdas no contrato. Miúdas escritas com sangue. A fonte leva a gente lá para a antiguidade, para a queda de Cartago. A cidade era um reduto do clã Bruja, conhecidos por serem filósofos guerreiros passionais. Lá em Cartago, eles tentaram criar uma utopia, uma sociedade onde vampiros e mortais viviam juntos, abertamente. Uma ideia super radical, né? Que é contra tudo que os vampiros de Roma, por exemplo, pregavam. Mas o que os Inconnu têm a ver com isso? Oficialmente, nada. Mas a fonte diz que os Inconnu, supostamente horrorizados com os rumores de que os vampiros de Cartago estavam mexendo com cultos demoníacos, com sacrifícios, eles decidiram que aquela utopia tinha que acabar. Mas, claro, sem sujar as próprias mãos. Peraí, então a primeira grande ação que a gente tem registro da seita da não intervenção foi, na verdade, uma obra de manipulação para levar uma cidade inteira à ruína. A hipocrisia já nasceu com eles, então. Exatamente. Agiram como os romanos faziam com as tribos bárbaras. Jogaram um contra o outro. Sussurraram nos ouvidos os clãs romanos, alimentaram a paranoia, aumentaram os rumores e ficaram assistindo de camarote enquanto Roma marchava sobre Cartago e aniquilava tudo. Eles não interviram. Eles só garantiram que a intervenção acontecesse. Isso. Não é uma filosofia, é uma brecha. Nós não nos envolvemos, a gente só cria as condições perfeitas para os outros se destruírem no nosso lugar. E esse padrão se repete, não é?
a fonte fala de Constantinopla também. Sim, séculos depois. Em Constantinopla surgiu outra sociedade vampírica bem única, o Sonho. Era uma aliança de 3 clãs diferentes que, de novo, estavam tentando criar uma coexistência pacífica e próspera entre vampiros e mortais. E eles alcançaram um nível de estabilidade, de cultura, que era de dar inveja. E inveja parece ser a palavra-chave aqui, né? Os Inkunnu não podiam aguentar a ideia de outra filosofia, outro caminho para a existência vampírica dando certo. A fonte sugere exatamente isso. Eles viram o sucesso do Sonho não como um avanço para a espécie, mas como uma ameaça ideológica para a suposta superioridade deles. E a tática foi a mesma de Cartago, só que mais sutil. Em vez de atiçar um exército de fora, eles infiltraram agentes na cidade. Sabotagem interna. Começaram a plantar discórdia, a minar a confiança entre os clãs, entre vampiros e mortais. Corroeram as bases daquela sociedade por dentro, até que ela desmoronou junto com a própria cidade, lá na Quarta Cruzada. E aqui o narrador da fonte solta uma verdade bem brutal. Não tem como você viver por milênios sem, em algum momento, se tornar um hipócrita tremendo. Suas crenças mudam, suas promessas perdem o sentido, e o poder de manipular as coisas de longe vira uma tentação quase impossível de resistir. Depois de Constantinopla, a fonte diz que um sentimento de culpa finalmente bateu. Os anciões da seita teriam se isolado num castelo lá na Transilvânia e mudado a diretriz. Qual foi a nova regra do jogo? A regra ficou ainda mais rígida, quase um dogma. Observar, apenas observar. Os membros mais jovens foram espalhados pelo mundo como monitores. A missão deles era clara: testemunhar os eventos da Jihad, aprender com os erros dos outros, relatar tudo para os anciões, mas nunca jamais se envolver. Isso levanta uma questão moral gigantesca. Eles viraram voyeurs da história. A fonte cita que eles assistiram à purga de clãs inteiros, como os Salubre, que eram curandeiros, e os Capadócios, os estudiosos da morte. Eles viram genocídios vampíricos acontecerem e não fizeram nada. É o problema do observador passivo levado ao extremo, né? Ter o poder de impedir uma atrocidade e escolher não fazer nada em nome de uma filosofia. Para muitos, isso é cumplicidade. É uma pureza covarde. Eles mantêm as mãos limpas, mas a que custo? E é aí que a fonte apresenta uma teoria que é ainda mais perturbadora, que transforma essa passividade em algo ativamente sádico. E se eles não forem apenas observadores? A teoria é que os Inkunus são, na verdade, colecionadores. Que o mundo não é só um palco que eles assistem, mas um laboratório que eles manipulam. A ideia é que eles ativamente criam e orquestram testes, adversidades, acidentes para outros vampiros, especialmente os mais promissores. É uma espécie de darwinismo social forçado. Eles colocam um obstáculo no seu caminho só para ver como você reage. Se você falhar, Azar o seu. é riscado da lista. Mas se você sobrevive, se você supera o desafio de um jeito que impressiona, se demonstra resiliência, inteligência, poder... Aí você recebe um convite. Um convite para se juntar ao clube de elite. Os Inkunnu não estariam apenas observando a evolução. Eles estariam forçando, selecionando os melhores espécimes para se juntarem a eles. Nossa, isso é aterrorizante. Eles não são filósofos, são cientistas loucos num experimento de milênios com a vida de todo mundo. E essa obsessão por conhecimento, por estratégia, por entender e manipular sistemas complexos é uma mentalidade bem particular. Sem dúvida. É uma dedicação quase acadêmica à arte do poder. E é curioso, né? Essa mentalidade de mergulhar a fundo em sistemas complexos, de dominar regras, entender narrativas profundas e estratégias de longo prazo, é algo que a gente vê muito no universo de onde essa história vem, o RPG. É um ótimo ponto. A gente sabe que quem se envolve com RPG de mesa, quem lê aqueles livros enormes de regras e história, geralmente desenvolve uma capacidade incrível de absorver informação, de criatividade, de pensamento estratégico. É um perfil muito específico. E esse perfil, essa disciplina mental para dominar um sistema complexo, é surpreendentemente parecida com a que é necessária para enfrentar grandes desafios acadêmicos e profissionais.
A mesma dedicação para entender a política dos clãs vampíricos pode ser aplicada para dominar o conteúdo de uma prova de residência médica, ou para traçar uma estratégia de estudo para um concurso público, para a OAB, ou mesmo para vestibulares e concursos militares. É a mesma habilidade de focar e reter conhecimento. Faz todo sentido. E já que a gente está falando de preparação de alto nível, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma ferramenta poderosa para quem leva o conhecimento a sério, seja para desvendar os segredos do Zinconnu ou para garantir uma vaga na carreira dos sonhos. Exato. Bom, voltando a esses vampiros filósofos e talvez cientistas loucos, depois dessa manipulação toda, qual é o objetivo final? Se não é só colecionar os vampiros mais fortes, o que eles buscam com tanto esforço? A fonte nos dá uma pista através de uma história fascinante. O interrogatório de um monitor Zinconnu que foi capturado. Depois de muita pressão, esse vampiro revelou uma motivação que, sim, ninguém esperava. Ele disse que o objetivo da seita inteira, de toda a observação e do sigilo, era servir à vontade de Caim. Caim, o primeiro vampiro da mitologia desse universo. O que isso quer dizer exatamente? Segundo o monitor, o objetivo final do Zinconnu não é a própria redenção, mas sim encontrar um caminho para que o próprio Caim, o pai de todos eles, possa ser perdoado por Deus pelo assassinato de Abel. Ele até disse que encontrou Caim pessoalmente, descrevendo ele como um ser atormentado, mentalmente quebrado por milênios de culpa. Uau! Os Zinconnu seriam os servos dele, tentando desesperadamente encontrar um caminho de absolvição para o seu progenitor. Isso é grandioso e um pouco maluco. Qual foi a reação do narrador da fonte a essa revelação toda? Ele riu. A reação dele foi de ceticismo completo. Ele chamou a história de um conto bonito, mas no fundo uma superstição ridícula. A análise dele é que a crença em Caim é provavelmente um mito antigo, uma história de niná para vampiros que foi usada em algum momento da história por um vampiro antigo e muito carismático que criou um culto ao redor de si mesmo. Então, na visão do narrador, os Zinconnu não são servos de um ser divino amaldiçoado, mas sim membros de um culto milenar, enganados por um líder manipulador. Exatamente. A conclusão do narrador é bem dura. Ele diz que os Zinconnu, com todo o poder, conhecimento e recursos que eles têm, poderiam de fato melhorar a existência de todos os vampiros. Mas em vez disso, eles se perdem nessa busca, sabe? Quixotesca, por uma redenção que talvez nem seja possível para um ser que talvez nem exista. Ele descarta eles como um projeto fracassado. Então, no fim das contas, o que são os Zinconnu? A gente fica com pelo menos 3 possibilidades aqui na mesa. A primeira, eles são um experimento filosófico de 3.000 anos, que deu terrivelmente errado, um bando de hipócritas que se perderam no caminho. A segunda, eles são um grupo de sádicos anciões que se divertem usando o mundo como seu tabuleiro de xadrez pessoal, um clube de darwinistas sombrios. E a terceira, que o narrador descarta, é que eles são realmente devotos, numa missão sagrada, cujo plano é simplesmente grande e complexo demais para a gente de fora entender. Mas a fonte parece pender muito para a primeira opção, a do fracasso. Se o objetivo deles é guiar ao controlar a Gerard secretamente, eles estão fazendo um péssimo trabalho, porque o mundo vampírico está mais caótico e violento do que nunca. E o argumento moral é ainda mais forte. Se eles têm o poder de intervir para evitar o sofrimento e escolhem não fazer, eles são tão condenáveis quanto os tiranos que eles observam. A grande promessa de sabedoria e iluminação dos Zinconnu parece ter resultado em nada. Um vácuo de potencial não realizado. O novador da fonte termina com uma sugestão provocadora. Talvez seja a hora de inverter os papéis, vigiar os vigilantes. E isso deixa a gente com uma reflexão final que ecoa muito além desse universo ficcional. Na nossa era de vigilância digital constante, de algoritmos que coletam nossos dados e monitoram nossos comportamentos, quem são os Zinconnus modernos? Que forças invisíveis observam nossos sucessos e fracassos?
E com qual propósito essa quantidade imensa de informação está sendo de fato coletada? É para nos ajudar a evoluir ou só para nos manter num jogo que a gente